Olá! Neste vídeo, vamos apresentar 15 perguntas desafiadoras relacionadas à Semana Santa. Será que conseguem reconhecer todas essas histórias? Não se esqueçam de se inscrever e deixar o vosso like para continuarmos a partilhar a Palavra de Deus. Vamos começar. Pergunta 1. Como a esposa de Pilatos interveio no julgamento de Jesus? A. Roga por Jesus. B. Insulta a Pilatos. C. Adverte Pilatos para não intervir. D. Aconselha Pilatos a condenar Jesus. Tempo para pensar. E a resposta correta é C. Adverte Pilatos para não intervir. Mateus, capítulo 27, versículo 19. Enquanto ele estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou dizer: Não se envolva com esse justo, pois hoje sofri muito em um sonho por causa dele. Pergunta 2. Do que Jesus é acusado diante de Caifás? A. Blasfêmia. B. Traição. C. Insurreição. D. Heresia. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Blasfêmia. Mateus, capítulo 26, versículo 65. Então, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfêmia? Por que ainda precisamos de testemunhas? Acabam de ouvir a blasfêmia. Pergunta 3. Onde Jesus ascendeu aos céus? A. Do Monte das Oliveiras. B. Da cruz. C. De Betânia. D. Do templo. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Do Monte das Oliveiras. Marcos, capítulo 16, versículo 19. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, ele foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Pergunta 4. O que Pilatos faz diante do povo? A. Insulta-os. B. Ordena crucificar Jesus. C. Castiga-os. D. Tenta se desvincular da decisão de crucificá-lo. Tempo para pensar. E a resposta correta é D. Tenta se desvincular da decisão de crucificá-lo. Mateus, capítulo 27, versículo 24. Quando Pilatos viu que nada estava conseguindo, mas ao contrário, que um tumulto estava se formando, ele tomou água e lavou as mãos diante do povo. Estou inocente do sangue deste homem, disse ele. Isso é com vocês. Pergunta 5. O que Jesus diz a seus discípulos ao chegar a Getsêmani? A. Sente-se aqui. B. Não temam. C. Sou inocente. D. Tudo vai correr bem. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Sente-se aqui. Mateus, capítulo 26, versículo 30. Quando chegaram a um lugar chamado Getsêmani, Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Pergunta 6. Qual é o significado do gesto de lavar os pés dos discípulos? A. Submissão. B.
humildade. C. Superioridade. D. Indiferença. Tempo para pensar. E a resposta correta é B. Humildade. João capítulo 13, versículo 14, 15. Portanto, se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés um do outro. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Pergunta 7. O que deram para Jesus beber na cruz? A. Vinho com fel. B. Água com mel. C. Vinho com especiarias. D. Água com vinagre. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Vinho com fel. Mateus, capítulo 27, versículo 34. Deram a ele vinagre misturado com fel para beber, mas ele não o quis. Pergunta 8. Que título foi colocado sobre a cruz de Jesus durante sua crucificação? A. Rei dos Judeus. B. Filho de Deus. C. Príncipe da Paz. D. Salvador do mundo. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Rei dos Judeus. Mateus capítulo 27, versículo 37. Acima da sua cabeça, colocaram por escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Pergunta 9. Como se chama o sumo sacerdote durante o julgamento de Jesus? A. Zacarias. B. Anás. C. Caifás. D. Elias. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Caifás. Mateus, capítulo 26, versículo 57. Aqueles que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, onde os mestres da lei e os líderes religiosos estavam reunidos. Pergunta 10. O que fizeram com o corpo? A. Envolveram em um lençol limpo. B. Sepultaram em seu próprio túmulo. C. Entregaram aos romanos. D. Queimaram. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Envolveram em um lençol limpo. João, capítulo 19, versículo 40. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho com as especiarias, conforme é costume dos judeus para o enterro. Pergunta 11. Quem pede o corpo de Jesus a Pilatos? A. José de Arimateia. B. João. C. Pedro. D. Judas Iscariotes. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. José de Arimateia. Mateus capítulo 27, versículo 58. Ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos ordenou que o corpo fosse entregue a ele. Pergunta 12.
O que fizeram com as roupas de Jesus depois da crucificação? A. As dividiram entre eles. B. As cortaram em pedaços. C. As venderam ao melhor lance. D. As queimaram. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. As dividiram entre eles. Mateus, capítulo 27, versículo 35. Depois de crucificá-lo, dividiram as roupas dele, tirando sorte para ver o que cada um ficaria. Pergunta 13. Como os soldados estavam armados? A. Com lanças. B. Com espadas. C. Com arcos. D. Com tochas. Tempo para pensar. E a resposta correta é B, com espadas. Mateus, capítulo 26, versículo 47. Enquanto Jesus ainda estava falando, Judas, um dos 12, chegou. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e porretes, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Pergunta 14. Quem Jesus leva consigo a Getsêmani? A. Os apóstolos. B. Os fariseus. C. Os soldados. D. Os romanos. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Os apóstolos. Mateus, capítulo 26, versículo 37. Ele levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a entristecer-se e a angustiar-se. Pergunta 15. O que Jesus faz em Getsêmani? A. Ora. B. Dorme. C. Come. D. Canta. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Ora. Mateus, capítulo 26, versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou lá e oro. Chegamos ao fim. Quantas respostas você acertou? Compartilhe nos comentários. Agradeça a Deus pelas bênçãos de hoje. E não se esqueça de se inscrever e dar like para não perder os próximos desafios. Que as bênçãos do Senhor estejam com você.